Oremos. Paizinho querido, que alegria, estamos fechando mais um ano, muitas pessoas já foram abençoadas e agora queremos mais bênçãos para mais pessoas, para que 2026 seja diferente, para que muitos se libertem de dores e angústias que carregam há tantos anos, Pai. Que o Senhor possa me usar como instrumento, se eu for a pessoa escolhida para essa jornada, que cada um que assistir essa aula também me escolha e a gente possa viver milagres com a tua presença. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. A pergunta que norteou a escolha desse tema para mim foi, na verdade, a pergunta que eu mais ouvi esse ano dos meus clientes. Quando eu pensei em fazer uma última sessão experimental, eu pensei, o que eu mais ouvi esse ano, 2025? 2025 é o primeiro ano completo que eu estou trabalhando só com cristãos, e a pergunta que mais escutei foi: Drica, tem jeito para o meu caso? Em outras palavras, tem esperança para o meu caso? E recebi casos diversos, pessoas que passaram por situações de abuso na igreja, em casa, pessoas que tiveram experiências com possessão demoníaca na vida, na família, nos relacionamentos. E elas jogavam a história para mim e falavam: o que você acha? Dá para viver, dá para ser feliz, dá para superar isso aqui, dá para superar esse transtorno bipolar. E algumas pessoas, inclusive, com muita resistência, porque pensavam assim: não, para mim não tem jeito. Mas vinham atrás de mim, me buscando. E eu falava para elas assim: ó, se você não desistir de você, eu também não vou desistir. Tem jeito sim, e a gente vai encontrar. E talvez você seja uma dessas pessoas que já se perguntou: será que tem jeito para mim? Eu vejo tantas pessoas que melhoram, tantas. Mas uma especial me perguntou assim: e se esse sofrimento que eu passo for a vontade de Deus para mim? E se eu for, sei lá, uma espécie de Jó da atualidade, e tudo que eu estou passando é o que Deus quer para mim? Muitas pessoas também tiveram essa dúvida. E eu quero responder essa questão para vocês quando a gente fala de esperança. Por quê? Nós olhamos que na Bíblia só tem um Jó. Então, não era para ter essa quantidade de pessoas doentes, achando que a doença delas, achando que o sofrimento delas é alguma espécie de martírio espiritual para fortalecê-la ou para levá-la à salvação. Sempre que Deus pode guiar uma pessoa, guiar um povo à salvação com o menor sofrimento possível, ele vai usar. Exemplo disso é o povo de Israel, que fez o que fez, e sempre que Deus podia abençoar, Deus abençoava. O que é que o povo de Israel fazia que levava eles ao sofrimento? Geralmente, práticas, hábitos. Eu estou querendo dizer que vocês que estão aqui são idólatras e não sei o que lá, igual o povo de Israel? Não. Mas a verdade é, o que te leva a esse sofrimento, essa sensação de angústia, é alguma prática, é algum hábito, é algum sistema disfuncional, e que vocês vão aprender hoje o que é e que tipo de sistema é esse. Por isso, o título é O Despertar da Esperança, e a gente vai aprender como fortalecer a fé e restaurar o ânimo. E algumas pessoas falam desse ditado, né? A esperança é a última que morre. Mas existem pessoas, como eu contei aqui no início para vocês, que vêm com a sensação de que a esperança já morreu faz tempo. Então, o que acontece? No cérebro, hoje a gente vai entender como a esperança funciona no cérebro. Quais são os processos neuroquímicos, psicológicos que acontecem no cérebro que fazem com que uma pessoa seja mais ou menos esperançosa. E nesse sentido, é importante ressaltar que às vezes você está aí na sua casa pensando que o problema é que você não está orando o suficiente, é que você não está indo para a igreja o suficiente, é que você não está estudando a Bíblia o suficiente, mas, na verdade, o que está acontecendo é que existe algum processo neuroquímico, existe um processo psicológico acontecendo na sua cabeça e que está sendo uma barreira entre você e a sua fé, entre você e a esperança.
Mas, caso tenha alguém aqui que não me conheça, aqui eu estou vendo que não tem, tem muita gente que já falou comigo. Mas pessoas que virão essa gravação, é importante eu me apresentar. Quem é a Drica Prats na fila do pão para estar falando essas coisas assim? Eu sou bacharel em psicologia, sou especialista em psicologia social, já fui professora no curso de psicologia na faculdade, graduação. Fui psicóloga durante 7 anos, só que eu cancelei o meu CRP para tratar de saúde mental para cristãos e sempre surge a dúvida. Drica, mas não dava para tratar saúde mental para cristãos com CRP? Não do jeito que eu faço, porque a orientação do Código de Ética é que em consultório o psicólogo não deve negar a existência de Cristo, ou seja, ele não deve dizer, Jesus não existe, Deus não existe, porém, ele também não deve assumir a existência de Deus, dizer, não, realmente isso é Deus, realmente Jesus existe, realmente a Bíblia está certa. Ele tem que ficar no meio, ele tem que assumir uma postura neutra, que não pende nem para um lado, nem para o outro. E esse não é o meu caso, eu cheguei no momento de perceber que existem pessoas que só serão curadas com a ajuda de Cristo. Existem situações que não dá para ser neutro. Existem outras que dá e que funcionam muito bem, mas existem situações que não dá para ser neutro. Existem situações que a gente precisa assumir que Cristo é real e que ele pode e quer transformar a sua vida. Então, se você é uma pessoa que concorda comigo nesse ponto, eu sou a terapeuta ideal para te acompanhar. Vamos voltar, então, ao nosso tema da esperança, entendendo o que é esperança, porque existe isso também. Quando você começa um processo terapêutico, você vai notar um negócio interessante. Você acha que sabia muita coisa da vida, e sobre você, e sobre as emoções. E aí você começa um processo terapêutico e a sua mente explode, porque você fala, uau! Então existe mais além daquilo que eu penso. Então as coisas são muito mais complexas do que isso. Talvez você ache que sabe o que é esperança intuitivamente. Esperança é uma sensação boa, esperança é uma sensação de paz, esperança é isso, é aquilo. Mas nós vamos entender o que é esperança em termos psicológicos. E para ter um pouquinho de participação de vocês, e para ver se alguém já está com essa awareness que a gente fala da psicologia ampliada para a questão da esperança, alguém gostaria de responder o que é esperança para você? Tem algum corajoso ou corajosa aí que gostaria de participar? Não todos tímidos e tímidas? Então tá bem. Nada? Não querem arriscar? Estão com medo de arriscar? Ok. Então eu... É a fé no agir de Deus, eu acho. É a fé no agir de Deus? É. Em termos religiosos, esperança está relacionada à fé. Em termos psicológicos, e essas duas coisas se relacionam, e eu vou explicar aqui como elas se relacionam, a esperança é uma expectativa confiante de que algo bom pode acontecer. Então, eu vou começar por aí, tá? Quando a Eliane traz que é a fé no poder de Deus, também está relacionado a isso, porque você tem uma expectativa confiante de que Deus tem poder. Só que existe um problema nessa questão, Eliane. Qual que é a situação de desesperança dos clientes que chegam até mim? Eles têm fé no poder de Deus. Eu ainda não recebi nenhum que falou assim, não, Deus não é poderoso. Deus não existe, Deus não tem poder. Eles têm fé no poder de Deus. Eles só não acreditam que o poder de Deus vai alcançá-los. Entende? Eu até acredito que Deus é bom, mas eu não acho que Deus vai ser bom comigo. Porque eu sou pecador, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Eu até acredito que Deus perdoa, mas o que eu fiz, Deus não vai perdoar, porque eu sou pior do que todo mundo. Faz sentido para você? Está fazendo sentido para vocês, pessoal? Sim. Como é possível ter Sim. fé em Deus? Pode falar. Só sim, né? É possível ter fé em Deus, mas essa fé em Deus ainda não ser suficiente para que eu tenha esperança. Essa esperança também só é esperança
se essa expectativa confiante, ela subsistir aos momentos de dificuldades. Ou seja, se você tem esperança que vai ficar tudo bem quando tudo está bem, então não é esperança. Aí é só gratidão. A esperança, ela sobrevive aos momentos de dificuldade. Você acredita que a vida pode ser melhor, que algo bom vai acontecer, mesmo que você não esteja vendo os sinais. Como o povo de Israel, que alguns, né, na verdade, quando a gente lê lá, nem todo mundo, mas vamos colocar Moisés, como Moisés, que acreditou que Deus libertaria eles do Egito, mesmo estando diante de um mar e com o faraó atrás. As situações não eram boas. Não tinha ali, humanamente falando, solução para o problema, mas eles acreditavam que o problema poderia ser solucionado diante das dificuldades. Isso é esperança. Afunilando ainda mais psicologicamente, a esperança a nível psicológico, ela tem uma crença de que as nossas ações podem influenciar o futuro. Ou seja, existem caminhos pelos quais eu posso andar para chegar a um resultado melhor. Aqui também é onde a gente separa saúde mental de ausência de saúde mental. Porque quando a gente fala em fé, para que a fé seja funcional, há que haver também uma fé no meu próprio potencial de fazer algo a respeito da minha vida. Vamos voltar para a Bíblia de novo? Uma história emblemática nesse sentido é a história de Gideão. Eu não sei se vocês conhecem direitinho a história de Gideão, se não, fica aí tarefinha de casa para poderem conhecer. Gideão foi chamado para vencer uma batalha pelo povo de Israel e ele era muito medroso. E como ele era muito medroso, ele pediu vários sinais para Deus. Ele pediu primeiro que o algodão ficasse molhado e a terra seca, depois que a terra ficasse molhada e o algodão seco. E ainda assim, no dia, depois de Deus ter dado todos os sinais, ele ainda estava com medo. E Deus deu uma última prova, porque fez Gideão ouvir pessoas conversando, estavam morrendo de medo do Deus dele. E então ele ficou confiante. Veja como existe uma relação da esperança entre confiar no poder de Deus e confiar que eu tenho capacidade para fazer a minha parte. Porque quando você vai olhar os milagres que Deus fez ao longo de toda a Bíblia, Deus nunca fez milagre com o povo deitado de barriga para cima na rede tomando aguinha de coco. A gente não vê milagres assim. Mesmo os milagres em que o ser humano fez o menos, fez alguma coisa. Vamos pensar no milagre na cura de Naamã. Não tinha nada para Naamã fazer para se curar. Deus podia só falar assim, curou. Mesmo neste caso, uma coisinha Naamã teve que fazer. Mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. É uma besteirinha, diga, é uma besteirinha. Mas alguma coisa ele teve que fazer. Faz sentido para vocês? Então, quando a gente fala de restaurar a esperança, a gente está falando de restaurar também uma esperança em você. De que se Deus te pedir para mergulhar no rio, você vai até o rio e você vai mergulhar no rio. O que acontece com a maioria das pessoas que chega até mim, não é que falta esperança em Deus, e talvez seja o seu caso. Agora vai fazer tudo sentido para você. Porque eu tenho certeza que você já sentiu isso. Meu Deus, mas eu oro tanto, eu peço tanto, o que acontece? Você tem fé em Deus, mas você não tem o suficiente em você. Se Deus pedir para você para atravessar uma rua e cumprimentar uma pessoa, você não vai conseguir fazer, por mais pouco, por mais simples que seja. E muitas pessoas já estão tão atrofiadas que se Deus pedir, elas nem sabem que foi Deus que pediu, porque a mente já está atribulada, já está confusa. E aí a esperança vai morrendo. Tá fazendo sentido? Sim. Eu ia fazer um exercício com vocês aqui agora, mas eu não vou fazer porque eu refleti melhor e eu não quero provocar essa frustração em vocês. Eu vou explicar como é o exercício, qual seria o resultado dele, e vocês vão entender um pouquinho, tá? O exercício seria o seguinte: eu ia prometer um desconto a mais, alguma coisa ali, mas eu não ia dar de verdade, eu só ia prometer
e eu ia fazer uma pergunta, e quem respondesse primeiro, eu ia dar esse presente. Só que quando vocês respondessem, eu ia voltar atrás, ia dizer, não vou dar mais por causa disso e disso, e eu ia falar, vamos tentar de novo. E a maioria ia desistir pela segunda vez. Eu decidi não fazer, porque eu não sei qual é o nível de sensibilidade emocional a frustrações que vocês estão, mas vocês entenderam qual seria o exercício, né? Eu ia falhar com a minha palavra na primeira vez, e isso ia gerar em vocês uma sensação de, então não participo mais dessa brincadeira. Porque se ela não cumpriu a palavra a primeira vez, ela não vai cumprir a segunda. Esse exercício é para explicar para vocês um conceito chamado desamparo aprendido. Então, vamos lá. Estou vendo que tem gente anotando. Isso aqui é uma coisa importante de anotar mesmo. Quando não há esperança, há o que nós chamamos de desamparo aprendido. O que é o desamparo aprendido? É quando uma pessoa, depois de passar por situações em que nada do que ela faz muda o resultado, ela acaba desistindo de tentar, mesmo quando as condições mudam e ela poderia conseguir. Vamos trazer exemplo prático para você entender? Vamos imaginar que lá na sua infância, você era uma criança julgada como arteira. Tudo que você fazia estava errado. Nada estava bom. Se você tirava uma boa nota, não fez mais que a sua obrigação. Se você tirava uma nota ruim, você apanhava e ficava de castigo. Ou seja, não importa qual era o seu esforço, você nunca tinha resultado benéfico daquele esforço. Isso significa que você passou por várias situações em que nada do que você fazia mudava o resultado. O que acontece? Você cresceu, você se tornou adulto, se tornou adulta, você não é mais uma criança dependendo da aprovação dos seus pais. Só que o seu cérebro ainda não assimilou isso. Ele continua agindo como aquela criança e nada do que fazia dava resultado. Ou seja, se lá atrás tudo que você fazia dava errado, seu cérebro entendeu que não adianta continuar fazendo. Você aprendeu a se sentir desamparado. Seu cérebro aprendeu a reagir assim às circunstâncias da vida. Então, hoje, mesmo que você já não seja mais uma criança, mesmo que você não seja mais uma pessoa que depende dos seus pais, do carinho deles, do afeto deles, você hoje continua agindo como se fosse uma pessoa incapaz de cuidar da própria vida, incapaz de cuidar dos próprios problemas. Outro exemplo voltado para o espiritual. Você orou várias vezes sobre um assunto e Deus não atendeu sua oração do jeito que você queria. Mesmo que a oração de agora seja uma oração que Deus atenderia porque te faça bem, você já não pede mais. Porque na sua cabeça, se ele não atendeu um, ele não vai atender outras. Vocês estão conseguindo assimilar como o psicológico se une ao espiritual? Como o nosso cérebro cria mecanismos que atrapalham a nossa vida em todos os âmbitos? E aí você começa a viver a partir de padrões. E desacredita que você é capaz de viver uma vida melhor, e aí você entra numa bola de neve, onde as coisas vão dando errado, atrás de errado, e você continua acreditando que o problema é você. Bandura, que é um teórico da psicologia muito famoso, muito importante, tem uma frase que eu gosto muito, e já falei dela nos stories e retomo aqui. A mente preparada favorece o acaso. E aí a pergunta que nos fica é: o que é ter uma mente preparada? E outra, o que significa essa frase, a mente preparada favorece o acaso? Eu vou substituir o que Bandura disse para uma coisa mais próxima da nossa religião. A mente preparada favorece o agir de Deus. Porque Bandura não acreditava em Deus. Ele acreditava numa coisa chamada eventos fortuitos. Ou seja, ele acreditava que, eventualmente, a sorte batia a nossa porta, o acaso, e coisas boas nos aconteciam. Porém, se a sua mente não estivesse preparada para essa coisa boa que lhe aconteceu, então você ia deixar a coisa boa passar, porque a sua mente está
despreparada. Essa coisa boa que Bandura chama de evento fortuito, eu vou chamar aqui de providência divina, ok? Deus está interessado na sua vida. Ele quer te curar, ele quer te abençoar, ele quer te fazer bem. Só que todas as vezes que Deus mexe, faz um movimento em prol de te abençoar, você não está preparado para receber essa bênção, porque seus olhos não estão focados no lugar certo. E você acaba perdendo, mas Deus não desiste de você. Vamos imaginar o plano de Deus para a sua vida como uma linha do tempo, aqui, uma linha reta, tá? Imagine que quando você nasceu, Deus tinha um plano para você. Assim como você também tem planos. Ter plano é normal. Não quer dizer que você não tenha livre-arbítrio. Ele tem plano. Ele pensa, poxa, a Eliane, ela pode ser uma pessoa assim, assim, assada, ela pode ter uma vida assim, assim, assada. Vai ser muito bacana para ela. Essa é a linha do tempo. Só que você vai vivendo traumas, experiências da vida que te afastam dessa linha. Porque Satanás também tem os servos dele. E Satanás vai usar os servos dele para te tirar disso aqui, ó. É uma situação de violência, é uma situação de abuso, é uma situação de negligência. E aí o seu cérebro se desestabiliza e entra em uma outra linha. Você começa a tomar umas decisões completamente equivocadas e aí sua linha vai se afastando. Eventualmente, Deus manda um servo dele, te dá um chacoalhão, uma situação que muda a sua trajetória, e você, opa, peraí, deixa eu voltar. Aí você volta. Aí acontece outra coisa, você vem. Esse é o ciclo de problemas de saúde mental do cristão. É essa tentativa de Deus de te voltar para o eixo e a tentativa do mundo de te tirar do eixo. Quando você fortalece a sua mente e resolve esses velhos padrões, você consegue se manter. Não quer dizer que você vai manter para sempre, né? Mas você consegue se manter mais coerente com os planos de Deus para você. E quando você sai dos planos dele, não é aquela coisa absurda. Ah, sai um pouquinho aqui e volta. Sai aqui no negocinho e volta. Você consegue se manter aqui, na faixa dos planos de Deus. Quando você consegue se manter na faixa dos planos de Deus, essa aqui é a vida feliz do cristão. Drica, mas por que quando você fala do cristão? Porque, gente, a pessoa que não tem compromisso com o plano de Deus, ela vive dissociada da realidade. Não adianta você se comparar sua saúde mental, comparar sua felicidade com o incrédulo, porque o incrédulo está dissociado da realidade. Ele vive numa ilusão. Quer gente mais feliz do que gente louca, dissociada das ideias. Porque tudo para ela está bom, porque essa pessoa não está em contato com a realidade. As coisas não marchateiam. Ela está vivendo uma realidade paralela. Então, em outras palavras, quem é incrédulo vive numa realidade paralela. Eles não têm compromisso com salvação, com eternidade. Então, o lado de lá, mesmo que a vida não seja das mil maravilhas também, mas é o nível de preocupação dos incrédulos é outro. Então, não se compare com eles. A gente está vivendo em um outro tipo de realidade, conectado com coisas eternas. Então, o jeito que o nosso cérebro funciona, o jeito que a gente toma decisões, é completamente diferente do jeito que eles tomam decisões. Tá fazendo sentido? Tá esclarecendo para vocês? Sim, tá. Deixa eu ver quem mandou aqui mensagem. A Marlise falou, né? Costumo dizer que se você faz 99 coisas de maneira satisfatória e fica faltando uma, as pessoas só destacam a única que não foi feita. Vivo muito isso. Isso é um padrão, Marlise, da maioria da sociedade. Por quê? Nós somos educados assim e nós vamos reproduzindo esse padrão e a vida gira esse ciclo absurdo de supervalorizar o negativo e subvalorizar o positivo. Mas já que a gente entendeu como funciona essa questão da mente preparada, vamos entender o que é ter uma mente preparada. Ter uma mente preparada é ter uma habilidade chamada autoeficácia. O que é a autoeficácia? É justamente a noção de que o que eu faço vai ter interferência na minha vida. Vamos relacionar isso, tudo que a gente falou agora, desesperança, mente preparada, favorecer o acaso, favorecer a providência divina,
Pegando o exemplo da viúva de Sarepta, gosto muito dessa história também a nível psicológico. Ela estava prestes a morrer de fome. Ela só tinha ingredientes para fazer uma última refeição para ela e para o filho dela. E a intenção era: vamos comer essa última refeição e vamos esperar a morte. Já estava com o plano feito, quando de repente chega Elias, toque, 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 Deus me mandou até aqui e é para você fazer esse último alimento para mim. Vamos imaginar que a mente da viúva de Sarepta não estivesse preparada para receber a providência divina. O que ela diria? Ela diria coisas do tipo: jamais que eu vou fazer isso. Eu só tenho esse alimento, eu não vou doar o meu último alimento para você, eu não acredito que isso possa acontecer, as coisas não vai dar certo, tudo vai dar errado e eu não vou fazer a minha parte. Ela teria vivenciado o milagre se ela tivesse se posicionado assim? Sim ou não? Não. Com certeza não. Deus não ia falar: "Ah, então tá bom, já que você não quer, tudo bem, eu volto atrás da minha palavra e eu te faço o milagre mesmo assim". E aí a pergunta que não quer calar para vocês é: quantas vezes Deus já bateu a sua porta querendo te abençoar e ele pediu algo de você e você: "Ah, não, não vou dar conta. Ah, não, mas isso é muito difícil. Ah, não, mas eu não sou capaz de fazer isso. Ah, não, mas para mim não serve", porque a mente não estava preparada. Não era o caso da viúva de Sarepta. Ela fez o que precisava ser feito, deu o alimento e não faltou mais. Deus multiplicou para ela de forma que nunca mais faltou. Enquanto ela viveu, ela teve alimento para ela e para o filho dela. Porque existiu ali a famigerada autoeficácia. Ela acreditou que se ela fizesse a parte dela, teria um resultado. Drick, como é que a gente faz para ter autoeficácia? Nós temos 4 coisas que influenciam a autoeficácia. E a gente trabalha nessas 4 coisas no Vida com Sentido. E eu vou explicar como. Primeira coisa que aumenta a sua autoeficácia: experiência de domínio. O que é experiência de domínio? Eu fiz uma vez, deu certo, então eu acredito que se eu fizer de novo vai dar certo. Como é que a gente começa a criar experiências de domínio no cérebro? Aqui é um pulo do gato, isso aqui, falo várias vezes, vocês vão cansar de me ouvir. Fazendo o mínimo. Porque quando você faz o mínimo, o seu cérebro entende que você venceu. Quando você estabelece uma meta muito alta para você e você não consegue, você se frustra. Você não tem experiência de domínio, você mina a sua experiência de domínio. Então você vai pegar uma pessoa que nunca foi para academia e quando ela decide ir para academia, ela diz que vai todos os dias da semana, 6 dias por semana na academia. Loucura! Você colocou uma régua muito alta, o seu cérebro vai interpretar que você não conseguiu porque você é um fracasso. E não é verdade. Você não conseguiu porque você estabeleceu uma meta impossível de alcançar. Então, para a gente aumentar a experiência de domínio, a gente precisa começar a fazer pequenas coisas. Essas pequenas coisas vão mandar uma mensagem para o cérebro de que, opa, a gente está começando a vencer. Então, vamos fazer mais, vamos fazer mais, vamos fazer mais. E aí você vai aumentando a meta à medida que você tem agora um repertório de experiência de domínio. Como é que a gente faz isso no Vida com Sentido? No Vida com Sentido, a gente cria experiências de domínio estabelecendo metas com o mínimo esforço. Como funciona a meta com o mínimo esforço? A Carla chegou para mim e falou: Drica, eu não consegui fazer o exercício, é um exemplo só, né? Isso não aconteceu ainda. Não consegui fazer o exercício da etapa 1. E eu pergunto: o que te impediu? O que te dificultou? Ah, isso, aquilo, outro. Eu faço o quê? Eu reduzo a régua. Eu falo, então essa semana você não vai fazer isso, você vai fazer menos. Até encontrar um nível que ela consiga fazer. Quando ela consegue fazer essa, o cérebro entende. Ah, que delícia! Uma coisa que eu dou conta de fazer. Aí a gente passa para o próximo passo e acrescenta um novo tijolinho. A gente sempre busca no Vida com Sentido fazer o mínimo possível. E quando você estiver conseguindo fazer o mínimo, então o seu cérebro ele sai do modo de fracasso e entra no modo de vitória. Segunda coisa que te ajuda a desenvolver a autoeficácia:
Modelagem social. O que é modelagem social? É assim, eu mesma não estou conseguindo, mas eu estou vendo a Bárbara conseguir. E a Bárbara contou a história dela, e às vezes é o que eu estou passando. Então, se a Bárbara consegue, e se eu tentar fazer igual a Bárbara fez? Isso é modelagem social. É quando você convive com pessoas que estão vencendo naquilo que você quer vencer e você se inspira nelas. Você aprende com elas, você busca seguir o exemplo delas e você consegue também. Como é que a gente faz isso no Vida com Sentido? No Vida com Sentido, a gente compartilha nossas derrotas e nossas vitórias. Então, quando alguém compartilha uma derrota, todo mundo se sente acalentado. Tipo, ah, não é só eu que passo derrota, modelagem social, me sinto acolhida pelo grupo. Quando alguém conta uma vitória, eu fico, ah, que legal, a Marlise venceu, e todo mundo fica feliz. E aí isso gera modelagem social. Isso, gente, é uma coisa que parece besteira, mas que manda mensagens poderosas para o seu cérebro e que começa a modificá-lo. Tem um autor da psicologia, o Jacob Levi Moreno, que fala que nós nos curamos, nós adoecemos, mas nós nos curamos nas relações. Ou seja, se o seu cérebro adoeceu em uma relação disfuncional lá no passado, ele vai se curar em relações funcionais no presente. É por isso que o Vida com Sentido é uma comunidade forte e que se apoia, para que nós sejamos relações curativas umas para as outras. E assim, a partir da modelagem social, o nosso cérebro, que lá atrás aprendeu padrões prejudiciais, agora começa a assimilar novos padrões, começa a assimilar padrões saudáveis. Até aqui tudo bem? Sim, Tá encaixando bem? Tá bem claro? sim. Então vamos seguir. Terceiro ponto, persuasão social. Esse aqui é muito importante. Elogios. Todos nós precisamos de elogios. Não vem com esse assunto de, ah, mas porque eu não preciso de ninguém, porque eu não me importo com o que as pessoas pensam. Existe um nível de saudável ali em você manter uma distância. Mas a verdade verdadeira é que todos nós precisamos ser acalentados, ser acalmados, ser acolhidos. E nós temos isso no Vida com Sentido. Quando você tem uma pequena vitória, todo mundo. A gente tem uma cultura agora que eu amei, que surgiu sozinha. Agora, quando alguém conta um negócio, todo mundo manda emojizinho de coração e de festinha, é uma delícia. Ah, quando eu venci uma coisa, por menor que seja, aí a gente vê pipocando coraçãozinho na tela. Nossa, que isso, gente, manda uma mensagem poderosíssima para o cérebro. Por que, que as pessoas ficam viciadas em joguinho de celular? Porque cada pequena vitória que você tem no joguinho é fogo de artifício, você ganhou 30 moedas, e parabéns, e você é o maioral. Aí você fica, nossa, quer jogar mais. Então, faz muita diferença esse feedback progressivo. No Vida com Sentido, você tem o meu feedback constantemente, a cada 15 dias nos nossos encontros. Você tem o feedback das outras alunas, os comentários, parabéns, você está indo muito bem, você consegue, olha isso. A gente está com uma aluna aqui, que é a Marlise, ela é um exemplo disso. A gente já cansou de ela chegar na sessão e contar uma coisa muito boa que ela conseguiu fazer durante a semana, que todo mundo fica de boca aberta, todo mundo fica, uau, olha o que a Marlise conseguiu fazer. E ela mesma não tinha percebido. Aí ela conta e todo mundo manda coraçãozinho e fala, parabéns, Marlise e tal. E ela, nossa, gente, eu nem tinha percebido que eu tinha conseguido fazer isso. E às vezes isso acontece com você. O que está faltando para você é uma persuasão social. Você tem pequenas vitórias, mas você não tem uma comunidade que apoie as suas pequenas vitórias, que te elogie, que te congratule, que esteja com você. E aí, o que, que a esperança faz? A esperança murcha. Você começa lá toda serelepe pimpona, estou começando uma nova vida, uma nova dieta. Aí você só encontra críticas, só encontra rejeição. Aí a esperança faz o quê? Murcha. Não é porque você está orando pouco. Não é porque você está estudando pouco a Bíblia. Pode até ser que você esteja estudando pouco, mas não é por isso. É porque você não tem uma comunidade sólida que te apoie. E o quarto, estados fisiológicos. Ou seja, o corpo, os processos neuroquímicos do corpo. Se você vive em alto nível de cortisol, ou seja, muito estressado, não pratica atividade física, não bebe água o suficiente. Gente, se soubesse
o tanto de coisa que beber água suficiente evita na vida de vocês. Vocês andariam com a garrafinha do lado o dia inteiro. Não bebe água, não se alimenta bem, não dá umas risadas de vez em quando, sabe? Não parece, não dá uma passeada na natureza. É um estilo de vida com altíssimo nível de adrenalina e de cortisol. As chances de você se sentir capaz e confiante são muito menores. Como é que a gente procura resolver os estados fisiológicos no Vida com Sentido? Por enquanto, todos os alunos que entram no Vida com Sentido ganham o Saúde Inabalável. O Saúde Inabalável, ele é focado em mudanças de hábitos e estilo de vida. Alimentação, exercício físico, água e oração e estudo da Bíblia. Para quem também tem dificuldade com isso. Inclusive, o recursozinho que eu vou trazer hoje para vocês, que todo mundo que está aqui presente vai ganhar, só vai me mandar uma mensagem lá no WhatsApp, que eu vou mandar para vocês. Ele é um recurso que a gente tem, vou postar ali no Saúde Inabalável. Sempre que eu crio um recurso novo, sempre posto no Saúde Inabalável, para que vocês consigam estabelecer hábitos saudáveis e assim a gente consiga melhorar os seus estados fisiológicos. Então, você vai notar que dentro do Vida com Sentido, a gente faz o possível para cercear todas as áreas da vida: físico, mental, espiritual e social, para que assim, seja lá qual for o seu problema, a gente encontre qual é o problema e a gente resolva o problema. Porque às vezes uma pessoa está com um problema na área fisiológica, outra pessoa está com um problema na área social, outra pessoa, cada pessoa está com um problema só. Não importa qual seja o seu problema, a gente vai encontrar e a gente vai resolver. É isso que eu dou de garantia para vocês. Não existe outra opção. Eu digo que eu não aceito que alguém entre no Vida com Sentido e saia doente ainda. Só se desistir, só se não fizer, se não vier atrás de mim, se não pedir ajuda, aí tudo bem, eu vou fazer o quê? Também não vou sair correndo atrás das pessoas. Nem Jesus correu atrás do jovem rico, eu é que não vou sair correndo atrás de vocês. Mas se vocês estiverem comigo, mandar mensagem, pedir ajuda, eu digo para vocês, eu não aceito que ninguém entre no Vida com Sentido e saia doente. Todo mundo que entrar e fizer vai sair muito melhor do que entrou. E por falar em modelagem social, por falar, para não me deixar, até aquele ditado, não deixar eu mentir sozinha, né? A importância da gente ver pessoas como a gente, que passaram por outras situações e que superaram. A Carla se ofereceu, aceitou o meu convite, mandei o convite, e ela aceitou o meu convite para contar um pouquinho do que mudou na vida dela com o Vida com Sentido. Carla, seja bem-vinda, pode ligar o seu microfone, e eu quero que você comece, primeiro se apresente, né, e tal, pessoal, e me conte, assim, como era a sua vida antes e o que aconteceu depois do Vida com Sentido. Olá, pessoal. Meu nome é Carla. Eu moro em Salvador, na Bahia. Tenho um bebezinho, um filhinho, para fazer 3 anos. E sou cristã também, né? Acho que como a maioria daqui. Eu vinha passando por um processo de muita ansiedade, até que o pico, né? O estopim foi eu tentar voltar a dirigir depois de 10 anos que eu tirei a carteira de habilitação. E eu, nesse processo de dirigir, todos os dias que eu pegava o carro, eu sentia os sintomas de ansiedade, de aquela angústia, dor de barriga, e aqueles suor frio, até que o dia eu bati o carro na garagem e tal. E aí eu tive uma crise de pânico mesmo, porque a partir desse dia eu não consegui pegar mais no carro, e até quando eu ia no banco do carona, eu ficava com aquela ânsia, tipo, qualquer manobra que meu esposo fazia, parecia que ia bater, aquela coisa. E aí eu tinha visto uma entrevista da Drica no programa da Darlene, no canal Novo Tempo. E eu disse, poxa, tanto tempo que eu fiz um pouco de terapia, né, antes desse processo de vontade de pedir, e eu queria muito encontrar uma psicóloga que fosse cristã. E aí Deus abriu essa porta com a Drica e esse método maravilhoso. Eu até escrevi aqui, Drica, para eu não esquecer de nada. Aqui no papelzinho, porque eu ia fazer o depoimento para colocar lá no seu Instagram. Aí eu fiz escrito. Mas aí surgiu esse convite, né, bem oportuno, porque
Eu já finalizei, né, o programa, né, para um ano e tal, Saúde Inabalável, que é excelente, mas eu pretendo continuar, porque foi um ganho muito interessante na minha saúde emocional, no meu crescimento mesmo, até espiritual, né? Porque a gente, quando está bem com os nossos pensamentos, a gente consegue também canalizar isso para Deus, né? Eu anotei aqui, né? Fazer vida com sentido tem sido um divisor de águas para meu amadurecimento emocional. Já havia feito terapia antes, como eu falei, mas o método desenvolvido pela DRIC, ele realmente tem me ajudado a resolver questões que há muito tinha me incomodado, mas que estavam adormecidas, né? Tinham questões que eu achava que já estava tratado. E com os exercícios que não era nem o foco, acabamos que entramos, né, nessas questões e foi resolvido, né? Com a glória de Deus, eu acredito que já está resolvido. Eu coloquei aqui que é fato que é isso, né? Nós passamos por um incômodo, né? Eu mesmo passei por um incômodo de estar remexendo essas questões mais profundas que os exercícios propõem. Mas isso, depois que a gente resolve, é um alívio muito grande, é uma carga que a gente deixa, como Jesus disse, né? Que é para a gente deixar o fardo e dividir o jugo com ele, porque o fardo dele é leve e o jugo é suave. E eu acredito que esse método da Drica veio do céu mesmo. A gente divide o jugo com o Drica, que divide com Cristo, então fica bem mais leve. Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa aqui. A questão do confronto, né, com as emoções e situações que me machucavam. As sessões em grupo, né, que são, eu digo que são um bálsamo. A Drica já falou aí que a situação de um ajuda o outro, e muitas vezes, com depoimentos da Nilva, da Sâmia, da Marlise, e as orientações da Drica serviam para mim. Não, podiam ser que não, né, eu não tinha uma questão naquele momento, mas serviam. Eu digo, poxa, realmente, eu já passei por isso em alguma área, poderia ter reagido assim. E a gente vai tendo uns insights para o nosso dia a dia, né? Se a gente passa por uma situação, a gente já não age da mesma forma. Coloquei aqui, permitem que a gente se expresse sem julgamentos e, gente, eu não entendo a minha própria vida. Os relatos de uma pessoa sempre trazem algo de aprendizado a partir da abordagem da Drica. As orientações dela é para a pessoa, mas serve para todo mundo. As ferramentas disponibilizadas no pronto-socorro ajudam bastante nos momentos mais difíceis. Eu tive momentos de recaídas, assim, na questão da ansiedade, mas não foi a mesma coisa, porque eu tinha as ferramentas para recorrer. Aí eu ia lá, ouvia aqueles vídeos, os vídeos não, os áudios, e aí a mente já voltava para o centro, né? Não ficava naquele looping, né? Uma coisa que eu aprendi também com a Drica foi a questão dos pensamentos. Deixar que eles venham e analisar. É verdade? O que eu posso fazer a partir dessa verdade? Não é? Esquece. Esquece, deixa passar, deixa passar. Não é que eu vou negar o pensamento, mas questionar. Será que isso é verdade? É coisa da minha cabeça? Racionalizar um pouco as coisas e não deixar ser levado tanto para a emoção. Isso é bíblico também, né? Porque na Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Estou muito feliz em poder fazer parte dessa jornada e quero continuar, né? No processo da restauração da minha saúde mental e emocional, porque o ganho é tão grande que a gente não vislumbra se sair do programa. Eu pretendo continuar, porque a gente sabe que também vai aparecendo outras questões, outros desafios. É tipo um jogo. Você vai passando de fase, vai aumentando a dificuldade, você vai vencendo as fases, e assim a gente vai chegando à estatura do homem perfeito, né? Tá mudo. Muito obrigada, amém. Muito obrigada pela sua participação. Então, bom, você vai ver que o caso da Carla, por exemplo, foi um caso de fobia para dirigir, foi uma coisa grande que estava chateando ela. Outras crises de ansiedade, né? Parece que a ansiedade era uma questão presente e ela tem superado isso.
outras pessoas. Você vai ver que tem gente que era crises com dores no corpo. Você vai notar que cada pessoa, tanto a Carla que está contando aqui, quanto os que eu já tenho gravado, tem uma dificuldade diferente. Aí você pensa, gente, é o mesmo método, vai me ajudar na minha dificuldade? Vai. Porque o objetivo central do método é restaurar na sua mente a intenção divina. É para sua mente voltar a funcionar do jeito que Deus criou ela para funcionar. Então, seja lá o que tiver de errado com ela, vai corrigir, e seja lá o tipo de problema que essa disfunção na sua mente está causando, o problema vai se resolver. Muito obrigada. Eu tenho até outras alunas aqui, eu tenho a Marlise, a Bárbara é cliente do individual, se alguém quiser levantar a mão e trazer alguma outra contribuição, agora é o momento, tá? Porque eu vou ler aqui, ver quem tem dúvida também. Ó, a Bárbara trouxe uma dúvida aqui, se a desesperança, quando vivida com fé, pode nos tornar mais sensíveis, generosos e humanos com os outros. Essa pergunta é muito importante e ela traz algumas reflexões importantes também, que é o seguinte: o que torna a gente melhor não é necessariamente o sofrimento. Não era a intenção de Deus que a gente passasse por sofrimento para tornar melhor, para desenvolver alguma habilidade e tal. Então, não é, a gente também não pode romantizar o sofrimento e dizer, porque eu sou o que eu sou, graças ao que eu passei. Não, você é o que você é, apesar do que passou. Mas, já que o sofrimento é inevitável, já que não tem como a gente evitar pessoas ruins fazendo coisas ruins no mundo, como a Bárbara trouxe aqui, quando você pega esse sofrimento e passa por ele com fé, você consegue usar essa situação para desenvolver uma habilidade, seja ela de sensibilidade, seja ela de capacidade de leitura social, análise de padrões. Essa situação ela não é totalmente perdida, não porque ela precisava acontecer, mas porque já que aconteceu, você consegue passar por ela de outra forma e retirar algum tipo de benefício, algum tipo de virtude que pode vir desse sofrimento. Respondido. A Marlise que comentou também, né, quando a gente entende o que estava sendo dito, é maravilhoso. E parabéns aqui a Carla também pelas vitórias. Então, é isso, nossa aula de hoje. Agora vamos aos benefícios, vamos aos descontos para quem estava esperando para entrar no Vida com Sentido, como é que funciona o Vida com Sentido, tá? Ele tem a opção de 6 meses de tratamento e 1 ano de tratamento. Hoje nós estamos com um valor menor do que o de 6 meses para 1 ano de tratamento. Esse tratamento inclui suporte individual com a Júlia, que é minha assistente, que é uma pessoa maravilhosa também, treinada por mim, e todo o suporte que ela dá é acompanhado por mim. Então, você tem esse suporte individual por mensagem, ou em casos mais difíceis, você tem videochamada com ela. Em qualquer momento da semana, você pode mandar mensagem, pode marcar. Ela está disponível de segunda a sexta para você. Você tem os encontros em grupo quinzenalmente, e aí a gente vai pensar, se fosse para você pagar 1 ano de tratamento, se você paga, por exemplo, R$ 100 por sessão, você gastaria ali cerca de R$ 4.000 no ano para o seu tratamento. E muitas vezes, eu tenho muitas alunas, muitas clientes que já fizeram terapia com outros profissionais por anos e não teve o resultado que teve, às vezes, em poucas semanas, 3, 4, 5, 6 semanas no Vida com Sentido. Mas, apesar desse histórico de resultados, no Vida com Sentido você tem uma coisa que o tratamento individual não te fornece, que é garantia. Eu tenho 2 tipos de garantia. A garantia incondicional de 15 dias. Então, você entra hoje, você tem 15 dias para testar e ver se você gosta, se você não gosta. Se você não gostar, você pode cancelar e pegar o seu dinheiro de volta sem nenhuma explicação. Eu sou tão transparente com isso que eu deixo o tutorial de como cancelar direto na primeira aula. Não gostou? Não precisa dar explicação, só entra lá e solicitar o seu reembolso sem nenhum problema. E nós temos a garantia condicional de 30 dias. Você entrou hoje, começou a fazer, fez direitinho e não viu melhora nenhuma. Eu melhorei nada. De quando eu entrei até agora, em 30 dias, não vi nenhuma melhora. Você pode cancelar e pegar o seu dinheiro de volta também.
E olha que coisa mais especial, 30 dias, se você não vê melhor. O que isso significa, gente? Significa que em 30 dias você já vai estar se sentindo melhor. Pode ser que você não esteja completamente curado, curada, mas você já vai estar vendo diferença na sua saúde mental. Você já vai estar vendo diferença na sua esperança. E qual que é o valor? Bom, o valor todo mundo já sabe, o valor comum é 1.396 por ano. Esse valor é como se a sessão custasse ali cerca de 50 a 60 reais cada sessão, o que já é muito barato, em comparação com o que é uma sessão de terapia, mesmo em grupo, com um profissional que seja realmente bom e realmente entenda do que está fazendo. Mas, como nós estamos em clima natalino, meu presente de Natal, última sessão experimental do ano, hoje nós temos um bônus especial para quem entrar hoje e nós temos o desconto para quem entrar até dia 20, tá? Esse desconto vai durar até dia 20, que é 40% de desconto. Então, de 1.396, vai sair apenas 837,60 por ano. E você pode parcelar em até 12 vezes. A parcela vai sair, depende da quantidade de parcela, tá? Mas pode ser até 12 vezes de R$ 87 com as taxinhas da operadora do cartão. Você pode parcelar, pode fazer parcelamento inteligente. Drica, eu não tenho R$ 800 no meu cartão. A Hotmart pega só o valor da parcela, só 80 e pouco por mês. Ela vai pegando. Então, se você tiver um limite de R$ 90 no seu cartão, você consegue parcelar de qualquer forma. Então, é bem facilitado. Esse desconto vai durar até dia 20. Então, vamos ter 4 dias de desconto aí, para quem precisa ainda pensar. Mas, quem entrar hoje ainda, eu vou dar um bônus, que é o curso de primeiros socorros psicológicos. Eu criei esse curso como um módulo do curso Liderança Inabalável. Liderança Inabalável é o meu curso de formação de terapeutas. Tem gente tentando entrar. O Liderança Inabalável é meu curso de formação de terapeutas. Porém, ele tem esse módulo, que é o primeiro socorros psicológicos, que eu transformei em um curso à parte, porque eu vejo que muitas pessoas adoecem mentalmente porque ficam querendo ajudar os outros. Às vezes nem você está saindo bem, mas fica querendo ajudar todo mundo, e acaba se sobrecarregando, o que prejudica a sua saúde mental. É por isso que quem entrar no Vida com Sentido hoje vai ganhar de brinde o curso de primeiros socorros psicológicos, para que você aprenda técnicas e recursos que te permitam continuar sendo uma pessoa empática, sendo uma pessoa que cuida dos outros, mas sem que isso te afete, sem que isso te adoeça mais. Aqui a Nilva comentou: a Júlia está me ajudando muito. Quem está na dúvida, não tenha medo. Entre, eu já renovei por mais um ano. Eu adoro quando vocês falam bem de mim sem eu pedir. Significa que eu sou realmente muito boa. Muito bem. Aqui, a Bárbara, você levantou a mão? Quer perguntar, falar alguma coisa? Não, eu quero entrar no grupo. Ah, você quer entrar no grupo? Você já comprou. Eu não sei quanto tempo que acaba seu acesso, mas você já comprou o link para entrar no grupo? Está lá na primeira aula. A aula mais importante do Vida com Sentido. Na descrição, você tem um linkzinho e você entra no grupo das alunas, tá? Então, meninas e meninos, acho que tem meninos aqui hoje também. Eu já mandei o link aqui para vocês, aqui no chat, tá? Não sei se vocês receberam aí. Vocês podem clicar, esse link já está com desconto aplicado. Drica, eu não tenho tanto interesse, quero pensar sobre o primeiro socorros psicológicos e tal. Não tenho tanto interesse. Então, eu vou pensar e até dia 20 compro, mesmo que eu não ganhe mais o primeiro socorros psicológicos. Você pode me pedir lá no mesmo contatinho do WhatsApp, lá no grupo link, eu mando o link para você, até dia 20 você tem essa possibilidade. As meninas que já são do Vida com Sentido e ainda querem renovar, a renovação está saindo por 500 e alguma coisa, tá? Um ano de Vida com Sentido por 500 e alguma coisa. Então, quem quer aproveitar também, já manda mensagem para mim, que eu mando o link de renovação lá no privado para vocês. Por hoje é só. Eu agradeço muito a presença de cada uma aqui. Eu espero que dê certo, que a gente possa passar esse ano de 2026 juntas.
para que vocês se sintam verdadeiramente melhor, vivendo os milagres de Cristo. Vou encerrar a gravação e caso alguém tenha mais algum comentário, alguma dúvida, pode levantar a mão e pode falar, que eu estou aqui disposta para ouvir vocês.